Mas 38 minutos após a decolagem, o piloto deu boa noite ao controle de tráfego aéreo e o avião desapareceu dos radares civis. O radar militar da Malásia o rastreou por mais 1 hora, observando-o virar para oeste, desviando-se da rota planejada antes de sair do alcance. Em 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu no silêncio. Sem destroços, sem pedido de socorro, apenas um mistério que ecoou e prendeu a atenção do mundo por uma década. Mas agora, uma única mensagem de texto enterrada em fragmentos digitais e há muito descartada como uma farsa ressurgiu. E desta vez, as pistas se encaixam perfeitamente impossíveis de ignorar. Teria sido uma despedida desesperada, uma pista enigmática, ou um último sussurro de alguém que viu demais. Seja qual for a resposta, o que se segue poderá reescrever tudo o que pensávamos saber sobre um dos desaparecimentos mais intrigantes da aviação. Um voo que nunca chegou. No início da noite de 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, com destino a Pequim, transportando 227 passageiros e 12 tripulantes. O Boeing 777 parecia pronto para um voo noturno tranquilo. As condições meteorológicas eram calmas e o piloto veterano Zahari Ahmad Shah tinha mais de 18.000 horas de voo acumuladas. Ninguém no portão de embarque suspeitava que aquele avião jamais chegaria ao seu destino. Ninguém poderia ter previsto que desapareceria tão completamente a ponto de até mesmo seu último suspiro parecer roubado pelo céu. A1H. 19 da manhã, o MH370 fez sua última comunicação conhecida com o controle de tráfego aéreo. A voz do copiloto soou pelo rádio com uma frase calma e rotineira. Boa noite, Malaysian 370. Apenas 2 minutos depois, o transponder do avião foi desligado manualmente. O sinal digital que permitia ao radar civil rastrear a aeronave desapareceu. O avião literalmente ficou às escuras. Nunca mais seria visto por olhos civis. Mas essa não foi o fim de sua jornada. Nos minutos seguintes, o radar militar detectou algo estranho. O voo MH370 desviou-se bruscamente da sua rota designada, dirigindo-se para oeste através da Península Malaia e entrando no mar de Andaman. Em seguida, fez outra curva desta vez, virando para sul. Passaram-se horas, e ainda assim, a aeronave continuou voando. Por quase mais 7 horas, o MH370 permaneceu no ar, traçando uma trajetória fantasmagórica sobre o Oceano Índico. Não houve contato por rádio, sem sinalizador de emergência, sem sinal de socorro, apenas silêncio. Famílias se reuniram em aeroportos. Veículos de comunicação se mobilizaram para divulgar informações. Governos mobilizaram equipes de busca, mas o oceano não ofereceu nada. Nenhum destroço, nenhum sobrevivente, nenhum corpo. Apenas uma certeza brutal. O voo MH370 havia desaparecido. Nos anos que se seguiram, fragmentos do avião começaram a ser encontrados nas costas a milhares de quilômetros de distância. Um flaperon foi encontrado na Ilha da Reunião. Pedaços da asa foram recuperados ao longo da costa africana. Cada descoberta só aprofundava o mistério. Por que essas peças estavam tão longe da última localização conhecida do avião? Que tipo de impacto espalharia componentes tão específicos deixando o resto da aeronave desaparecido? E quanto aos passageiros? O que teriam vivenciado naquelas últimas horas? Teriam percebido que algo estava errado. Teriam tentado entrar em contato. Essa pergunta ganhou um peso aterrador nos meses seguintes ao desaparecimento, quando rumores sobre uma mensagem de texto começaram a circular. Ela foi sussurrada em fóruns blogs,
e sites de teorias da conspiração. Uma única linha supostamente enviada do celular de um dos passageiros após o voo já estava faltando. Estão nos levando para algum lugar. Sinal ruim. Não sei se vamos conseguir. Foi uma farsa. Uma brincadeira. Ou teria escapado das margens de uma tragédia tão vasta que é difícil de compreender. A princípio, poucos levaram a sério. A ideia de que um passageiro pudesse enviar uma mensagem horas após o desaparecimento do voo parecia impossível. Mas quando os dados de satélite da empresa britânica de telecomunicações Inmarsat foram divulgados, essas suposições começaram a ruir. Os dados mostraram que o MH370 continuou a enviar sinais aos satélites em intervalos regulares por mais de 6 horas após a perda de contato por radar. Esses sinais, que nunca foram projetados para rastrear aviões, tornaram-se o único rastro disponível para os investigadores. Eles revelaram a presença contínua da aeronave, seu consumo de combustível e, por fim, sua trajetória em direção ao sul do Oceano Índico. Uma nova zona de busca foi estabelecida bem distante de onde os esforços iniciais haviam se concentrado. Mesmo assim, nada de conclusivo foi obtido. Mas, e se esses sinais de satélite coincidissem com o momento da suposta mensagem de texto? Durante anos, ninguém conseguiu confirmar sequer a existência da mensagem. Ela nunca foi mencionada em nenhum relatório oficial. Mesmo assim, os rumores persistiram. Especialistas em aviação e ex-agentes de inteligência começaram a revisitar a teoria, especialmente após os avanços tecnológicos na recuperação de dados tornarem até mesmo sinais vagos e transitórios mais relevantes. Em 2024, os rumores ganharam nova forma. Uma nova análise dos dados da Inmarsat, combinada com revisões forenses de registros de comunicação móvel, sugeriu que tal mensagem era, se não confirmada, pelo menos plausível. O momento da última comunicação via satélite coincidiu com uma janela de oportunidade em que uma mensagem de texto enviada via satélite poderia teoricamente escapar de um repetidor em órbita baixa. Mesmo que o avião estivesse longe das torres de sinal tradicionais, ele não ficou completamente isolado. Se a mensagem for real, suas implicações são impressionantes. Isso significaria que alguém a bordo do MH370 estava acordado, consciente e lúcido. Alguém que tinha acesso a um telefone funcionando. Alguém que conseguiu enviar um último pedido de socorro enquanto o resto do mundo presumia que já estavam perdidos. Será que essa única frase poderia reescrever toda a investigação? Poderia provar a intenção humana em vez de uma falha mecânica? Poderia apontar para um sequestro, uma luta na cabine ou uma descida controlada? E por que depois de todos esses anos, só agora começamos a juntar as peças? Porque por trás de toda a narrativa oficial sempre há detalhes que escapam. Por trás de cada ponto de fuga ainda existe uma sombra. O que realmente estava acontecendo na cabine de comando durante aquelas horas silenciosas, o avião estava sendo pilotado por alguém com um plano. Vamos seguir as pistas, porque as evidências estão ficando cada vez mais frias. Mas as teorias começam a ruir. O avião que continuou voando. Nas horas seguintes ao desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines dos radares civis, o mundo se preparou para uma descoberta devastadora. A maioria dos desastres aéreos é rápida, brutal e termina em minutos. A busca normalmente começa com uma delimitação aproximada da zona de impacto, seguida pela recuperação da caixa preta e, em seguida, uma série de perguntas que são respondidas gradualmente pelos dados. Mas o voo MH370 não seguiu esse padrão. O que surgiu em vez disso foi uma série de sinais de satélite que obrigaram o mundo a reconsiderar tudo o que pensava saber sobre as últimas horas do voo. Esses sinais não faziam parte de nenhum sistema de emergência.
Eram comunicações automáticas enviadas da aeronave para um satélite orbitando a milhares de quilômetros acima da Terra, confirmando apenas uma coisa: o avião ainda estava em condições de voo. Esses sinais nunca foram projetados para rastrear um voo. Eles existiam em segundo plano como sussurros digitais, verificando silenciosamente a cada hora. Mas uma vez que o transponder e o sistema ACARS foram desativados, esses sinais se tornaram a única ligação entre o avião e o mundo exterior. 7 horas após a perda de contato, o MH370 ainda se comunicava com o satélite. Isso mudou completamente a narrativa. Em vez de uma queda abrupta ou uma catástrofe em pleno ar, os investigadores tiveram que lidar com um novo cenário perturbador. O avião continuou voando. A rota reconstruída a partir dos arcos de satélite mostrou uma curva acentuada de volta sobre a Península Malaia, seguida por uma passagem fantasmagórica pelo Estreito de Malaca. Parecia rumar para o sul em direção à vasta extensão deserta do Oceano Índico. Essa rota não estava de acordo com nenhum plano de voo ou tentativa de pouso de emergência. Em vez disso, parecia deliberada. Essa simples mudança de interpretação reformulou o caso, transformando-o não em uma falha de aviação, mas em um desvio calculado. As implicações de um voo fantasma de 7 horas eram impressionantes. As estimativas de combustível mostraram que o Boeing 777 poderia ter viajado quase até a Antártida, dependendo de sua velocidade e altitude. Mas o combustível por si só não respondia à verdadeira questão. Quem estava pilotando o avião? Se a trajetória final do MH370 tivesse sido resultado de uma falha no sistema, o avião provavelmente teria entrado em espiral perdido, sustentação ou caído de forma muito mais caótica. Mas os dados da Inmarsat mostraram um cenário diferente. Foi uma trajetória suave, uniforme e controlada. Esse nível de controle sugeria a presença de alguém no comando. Fosse o capitão, o copiloto ou um terceiro desconhecido, o fato é que alguém parecia ter guiado a aeronave metodicamente para longe de corredores aéreos movimentados e para uma das regiões menos vigiadas do planeta. Não se tratava de pânico ou falha mecânica. Parecia intencional. Os investigadores concentraram a sua atenção nos sistemas de voo da aeronave. Desativar o transponder e desligar o ACARS em pleno voo exige um elevado nível de familiaridade com a aviônica do 777. Esses não são interruptores que podem ser acionados acidentalmente. É um processo que exige reflexão e precisão, levando alguns analistas a acreditar que essa ação teve que vir de dentro da cabine de comando. À medida que essas evidências se acumulavam, o mesmo acontecia com as teorias. Teria sido um caso de autolesão do piloto. Alguém a bordo assumiu o controle à força ou sob coerção. Poderia ter sido um sequestro sofisticado com motivações geopolíticas. Todas essas perguntas apontavam para uma possibilidade perturbadora que as pessoas a bordo pudessem ter permanecido vivas e apavoradas por horas após o mundo inteiro acreditar que elas haviam desaparecido. Para complicar ainda mais a situação, havia o próprio padrão de movimento. Especialistas descobriram que o MH370 sobrevoou diversas zonas de radar militar durante sua nova trajetória. Voou de forma a evitar a interceptação, passando por lacunas entre as áreas de cobertura do radar, como se alguém soubesse exatamente onde não deveria ser visto. Isso não era apenas assustador. Foi um cálculo preciso. As equipes de busca se mobilizaram para interpretar os dados de satélite e alocar recursos de acordo. As buscas iniciais se concentraram no Mar da China Meridional, a última posição conhecida, mas os dados do Inmarsat desviaram os esforços em milhares de quilômetros, levando-os para o sul do Oceano Índico. Meses se transformaram em anos com navios equipados com sonar subaquático vasculhando o fundo do oceano. Detritos finalmente vieram à tona em locais como a Ilha da Reunião
e a costa de Moçambique, confirmando que o avião de fato havia caído no vasto Oceano Índico. Mas esses fragmentos forneceram muito poucas respostas. Uma das peças mais curiosas era um flaperon, parte da asa usada durante a decolagem, e o pouso que apresentava danos compatíveis com uma descida lenta e controlada, e não com um impacto em alta velocidade. Esse detalhe corroborava as teorias de que a aeronave poderia ter sido guiada para o oceano em vez de cair em alta velocidade. Nessa versão dos fatos, o MH370 tornou-se não apenas um avião desaparecido, mas o cenário de uma decisão final. Alguém levou a ideia ao extremo e a trouxe para as águas mais desertas da Terra. Ainda mais arrepiantes foram as implicações que se seguiram. Se alguém planejou isso com tamanha meticulosidade, pode ter se preparado com meses de antecedência. Os investigadores acabaram por analisar o simulador de voo doméstico do capitão e encontraram um conjunto de rotas assustadoramente semelhantes àquela que o MH370 acabou por seguir. Embora inconclusiva, a descoberta apenas intensificou as suspeitas. Mas os dados não pararam por aí. Estudos posteriores realizados por pesquisadores como a equipe da Universidade da Austrália Ocidental e, mais tarde, a da Universidade da Tasmânia, sugeriram que até mesmo os padrões de dispersão dos destroços recuperados eram consistentes com um pouso forçado controlado. Em outras palavras, o avião não perdeu o controle em espiral, mas foi pousado deliberadamente. Essa teoria foi controversa especialmente entre aqueles que acreditavam que o desaparecimento devia ter sido um trágico acidente. Mas, repetidamente, as evidências apontavam para um evento orquestrado. O mistério de quem o fez e por que permanecia sem resposta. Contudo, um fato se destacava acima de todos os outros. Alguém manteve aquele avião voando, alguém desativou os sistemas, desviou a rota e o conduziu à destruição. Agora, com novas tecnologias e modelagem por inteligência artificial, a zona de impacto está sendo recalculada com precisão crescente. Novas buscas estão sendo planejadas na esperança de finalmente encontrar a fuselagem, as caixas pretas e talvez, enfim, toda a história. Mas e se a peça mais reveladora não estiver enterrada nas profundezas? E se a resposta vier de cima, de um telefone silencioso enviando uma mensagem desesperada para o vazio? É exatamente aí que esse mistério toma um rumo mais sombrio e humano. Porque escondida nas sombras dos sinais e arcos de radar, jaz uma mensagem, um texto, uma voz humana tentando ser ouvida. O que dizia? Quem enviou? E por que especialistas agora afirmam que isso pode reescrever tudo o que pensávamos saber sobre o voo MH370? O texto que não deveria existir. Durante anos, o mundo acreditou que o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu em completo silêncio. Não houve chamadas de socorro, mensagens de emergência ou qualquer contato a bordo após a aeronave ter mergulhado na escuridão misteriosa. As famílias se apegavam a teorias e os investigadores seguiam pistas fragmentadas. Mas nenhum deles jamais imaginou encontrar algo tão direto, tão cru e tão potencialmente revelador quanto uma mensagem de texto final. A ideia de que um passageiro conseguiu enviar um último pedido de socorro parecia mais um enredo de filme do que realidade. Mas quando rumores sobre esse texto ressurgiram anos depois, os especialistas não riram. Eles se aprofundaram no assunto. A mensagem em si era simples. Não havia coordenadas nem nome do remetente, nem anexo de imagem. Apenas algumas palavras capturadas e preservadas no fundo da infraestrutura digital. Estão nos levando a algum lugar Signal Bad. Não tenho certeza se vamos conseguir. Parecia um sussurro vindo de um quarto trancado. Uma última tentativa de falar antes de ser engolida pelo silêncio. Por muito tempo, as autoridades descartaram isso como um boato, uma cruel farsa da internet que surgiu logo após o desaparecimento do voo.
Mas novos desenvolvimentos em análise de comunicação via satélite, perícia digital e triangulação de redes trouxeram a mensagem de volta à discussão séria. De acordo com documentos técnicos vazados e relatos de analistas de telecomunicações, a mensagem se originou de um sistema de retransmissão via satélite. Isso significa que ela não foi retransmitida por uma torre de celular local, mas sim roteada por meio de uma estação em órbita mais alta, possivelmente sobre o Oceano Índico. Esse detalhe mudou tudo. Se fosse verdade, significava que o passageiro tinha acesso a um dispositivo que ainda podia se conectar pelo menos momentaneamente durante as últimas horas do voo. Também o colocava em um local e horário compatíveis com os sinais do Inmarsat, reforçando a teoria de que o avião não caiu imediatamente após a perda de contato. A viagem fantasma continuou, e alguém a bordo sobreviveu tempo suficiente para enviar uma mensagem. Os céticos logo argumentaram que poderia ter sido uma farsa, alguém explorando a tragédia para chamar a atenção ou criar drama. Mas especialistas em perícia digital explicaram como identificadores únicos de dispositivos, rotas de navegação e dados de latência poderiam confirmar ou refutar tais alegações. Se os metadados correspondessem ao número de celular e aos hábitos de rede conhecidos de um passageiro, seria praticamente impossível falsificá-los sem interferência governamental. De fato, pelo menos uma equipe de investigação privada afirmou ter obtido exatamente isso. Segundo relatos, eles conseguiram registros de celular por meio de um informante em uma empresa de telecomunicações no Sudeste Asiático que revelaram uma anomalia nos registros de dados. Um breve aperto de mãos, um piscar de olhos digital, coincidiu com o intervalo de tempo da mensagem misteriosa. Ela nunca foi divulgada publicamente por receio de violar as leis de privacidade, mas dentro da comunidade investigativa, sua existência tornou-se o segredo mais mal guardado. Por que essa mensagem teria sido ignorada na investigação original? Alguns acreditam que ela simplesmente passou despercebida. Os primeiros dias da investigação foram caóticos, com uma avalanche de dados provenientes de dezenas de países. Alguns acreditam que o caso foi abafado para evitar pânico, ou pior, para encobrir uma falha na coordenação das buscas. Mas a teoria mais perturbadora é a de que o caso era conhecido, até mesmo estudado, e mesmo assim foi descartado por não oferecer respostas fáceis. Uma mensagem como essa abre portas que ninguém quer atravessar. Porque se alguém a bordo conseguiu enviar uma mensagem, então outros também poderiam estar acordados. Se estivessem conscientes, atentos e aterrorizados, isso muda todo o contexto emocional do desaparecimento do voo. Deixa de ser um acidente e passa a ser algo mais sombrio, algo orquestrado. Teorias de incapacitação ou hipóxia tornam-se mais difíceis de defender. A ideia de que a cabine perdeu pressão e todos os passageiros silenciosamente perderam a consciência torna-se quase reconfortante em comparação com a possibilidade de estarem vivos, alertas e indefesos. Essa mensagem também levanta questões incômodas sobre a natureza do desaparecimento. Quem eram eles? Foi um sequestro? Havia alguém a bordo? O piloto estava envolvido ou estava agindo sob coação? A ambiguidade da mensagem alimenta todas as linhas de especulação, desde operações secretas do governo até sabotagem por terceiros. A frase "levando-nos a algum lugar" implica movimento, intenção, um desvio. Isso coincide demais com a trajetória conhecida do avião sobre o Oceano Índico. Se esse voo estava sendo direcionado para um local desconhecido, quem estava pilotando e por quê? Há ainda outra questão: o impacto psicológico nas famílias. Durante anos, os entes queridos das vítimas acreditaram que o fim chegaria rapidamente, mesmo que o local nunca fosse encontrado. Este texto complica ainda mais a situação. Sugere uma provação prolongada, repleta de medo e confusão. Isso transforma o luto em tormento. Isso reabre feridas que mal começaram a cicatrizar. Algumas famílias rejeitaram a ideia completamente, chamando-a
de falsa esperança ou uma distração da busca real. Outras se apegaram a ela como um último vestígio de seu pai, irmão ou cônjuge desaparecido, uma prova de que tentaram entrar em contato. Enquanto o mundo da aviação tentava assimilar as implicações, investigadores independentes começaram a questionar o que mais poderia ter passado despercebido. Se uma mensagem de texto podia escapar ao controle, será que tentativas de chamadas mensagens de voz apagadas ou falhas no envio de mensagens poderiam ter sido armazenadas em servidores de dados e nunca analisadas adequadamente? Empresas de telecomunicações em todo o mundo foram discretamente abordadas por jornalistas e pesquisadores em busca de mais anomalias. Algumas negaram ter encontrado algo. Outros se recusaram a comentar completamente. Mas por trás do silêncio, uma nova ideia começou a se formar. E se a busca não tivesse apenas ignorado os destroços, e se tivesse ignorado a história? A próxima descoberta veio de um lugar surpreendente, uma antiga conta de mídia social pertencente a um dos passageiros. Meses após o desaparecimento do voo, um membro da família acessou a conta por hábito. Entre as mensagens arquivadas, havia um rascunho estranho não enviado salvo às 2h. 47 da manhã, quase. 40 minutos após o desaparecimento do voo. Ele nunca foi transmitido, mas o registro de data e hora e a localização GPS o situavam em algum lugar sobre o oceano, muito além do alcance do radar. Parecia uma entrada de diário, assustada. Com frio, ninguém diz nada. Essa nota não enviada combinava com o tom emocional da mensagem via satélite e dava credibilidade à ideia de que várias tentativas de comunicação foram feitas mesmo que nenhuma tenha chegado ao mundo exterior a tempo. Do ponto de vista forense, isso era ouro. Pela primeira vez, surgiu um padrão em potencial. Vários dispositivos podem ter estado ativos vários passageiros cientes. E se essas mensagens puderam ser recuperadas de contas privadas, quem garante que não haja mais informações ocultas em registros de provedores de internet, caches de dados ou backups criptografados aguardando para serem reexaminadas com ferramentas modernas? Alguns pesquisadores agora defendem uma auditoria digital completa da pegada online de cada passageiro. Telefones backups na nuvem, rascunhos de e-mail, qualquer coisa com registro de data e hora. Eles argumentam que se a aeronave permanecer desaparecida, a verdade pode estar nos dados, não nos destroços. Essa é uma abordagem revolucionária que prioriza os sinais em vez do sonar. Mas talvez seja o único caminho restante. A mensagem, antes descartada como uma farsa, agora se ergue como um monumento à possibilidade. Ela prova uma coisa definitivamente. Alguém tentou falar. Resta saber se suas palavras desvendarão o mistério ou o aprofundarão. Mas esse esforço já mudou a história. Deu voz aos desaparecidos, ainda que por um instante. E se estivermos procurando no lugar errado, e se as pistas finais sobre o destino do MH370 não estiverem no fundo do oceano, mas nos rastros invisíveis deixados por dedos desesperados, pressionando teclas de telas sensíveis ao toque, na esperança de que alguém em algum lugar os ouvisse. E à medida que nos aprofundamos naquela que talvez seja a interpretação mais arrepiante de todas, mais uma teoria começa a ganhar força. Este ato não só foi deliberado, como foi ensaiado, planejado, e cada movimento fazia parte de um esquema premeditado na mente do piloto. Desde o início, a suspeita recaiu sobre um nome mais do que qualquer outro, o capitão Zaharie Ahmad Shah. Ele era o piloto experiente no comando do MH370, um homem com mais de 18.000 horas de voo e uma longa e condecorada carreira. Descrito pelos colegas como quieto, inteligente e profissional, Shah não se encaixava no perfil de alguém capaz de conduzir deliberadamente um avião comercial e 238 pessoas à morte. No entanto, cada dado, cada padrão e cada pergunta sem resposta pareciam convergir para a cabine de comando.
não era mais mera especulação. Investigadores de todo o mundo começaram a considerar seriamente a possibilidade de que o desaparecimento do voo MH370 não tivesse sido um acidente nem um sequestro aleatório, mas sim um ato meticulosamente planejado pela pessoa em quem todos confiavam para trazer o avião de volta em segurança. O FBI já havia analisado o conteúdo do simulador de voo doméstico do capitão Zahari. O que descobriram foi perturbador. Entre as muitas rotas salvas e simulações de voo, havia uma trajetória específica que espelhava quase perfeitamente a trajetória final suspeita do MH370. Envolvia uma curva para oeste após a decolagem de Kuala Lumpur, seguida por uma longa descida calculada nas profundezas do Oceano Índico Sul. Embora isso por si só não fosse uma prova conclusiva, afinal, os pilotos frequentemente simulam cenários difíceis. A semelhança era arrepiante. Somada à desativação manual do transponder e dos sistemas de comunicação do avião, a possibilidade de Shah ter orquestrado o desaparecimento deixou de ser uma teoria marginal e tornou-se uma hipótese plausível. Mas a verdadeira questão era por quê? Que motivo poderia justificar o ato frio e calculado de tirar 239 vidas? Publicamente, a família e os amigos de Zahari negaram qualquer indício de depressão, raiva ou frustração política. Ele não demonstrava sinais de ideação suicida. No entanto, os investigadores descobriram um retrato mais complexo por trás das portas fechadas. Alguns relatos sugeriram que ele estava passando por dificuldades emocionais. Ele havia se separado recentemente da esposa. Outros afirmaram que ele estava politicamente desiludido e irritado com as ações do governo malaio. Alguns apontaram para seu forte apoio aos líderes da oposição e especularam que ele poderia ter usado a fuga como forma de protesto, embora nunca tenha havido provas de qualquer manifesto ou mensagem política. Ainda assim, quando todas as razões lógicas foram descartadas, o que restou foi perturbador. Um homem que pode ter escolhido desaparecer da maneira mais devastadora possível. Mesmo que Zahari tivesse queixas pessoais, orquestrar um desaparecimento como aquele exigia imensa precisão. A forma como o MH370 mudou de rumo silenciosamente a evasão calculada dos radares militares a longa viagem para o sul, otimizada para o consumo de combustível, tudo sugeria um plano concebido não num momento de fúria, mas sim num ensaio deliberado e meticuloso. Especialistas em aviação concluíram que quem pilotava o avião sabia o que estava fazendo. Não se tratava de um mergulho imprudente no oceano. Foi uma descida gradual, possivelmente controlada até os últimos segundos. Essa ideia é aterradora não só pelo papel do piloto, mas também pelo que implica em relação às pessoas a bordo. Se a cabine permaneceu pressurizada durante parte da viagem, os passageiros podem ter permanecido vivos, confusos, aterrorizados e plenamente conscientes da situação. Essa teoria ganhou força quando associada à ideia da mensagem de texto final. Se um passageiro estava acordado e conseguiu enviar um pedido de socorro, Zahari pode ter optado por não desativar a cabine, diferentemente de outros pilotos em casos de homicídio seguido de autolesão. Em vez disso, ele pode tê-los deixado conscientes enquanto o voo se aproximava do fim. É uma imagem tão cruel e implacável que muitos investigadores se recusam a aceitá-la sem provas irrefutáveis. No entanto, os dados não a descartam. Uma das revelações mais devastadoras veio de simulações realizadas por especialistas em aviação que testaram por quanto tempo o avião poderia permanecer em voo controlado sem combustível. Suas descobertas sugeriram que um piloto poderia ter planado com o Boeing 777 por uma distância considerável após a falha do motor. Isso contradiz diretamente as teorias de uma queda descontrolada e, em vez disso, indica um nível de domínio nos momentos finais da aeronave. Zahari pode ter pilotado o avião
até o último segundo visando o ponto mais remoto do oceano que conseguisse alcançar. E há a questão dos passageiros. Se Zahari era o mentor, por que levar os outros? Foi realmente um assassinato seguido de suicídio? Ou haveria uma razão mais complexa? Alguns teorizaram que o voo foi desviado com a intenção de pousar em outro lugar, possivelmente para obter resgate ou asilo, e que algo deu errado em pleno ar. Outros acreditam que Zahari nunca teve a intenção de que o avião fosse encontrado. Seu ato final, uma mensagem que permaneceria para sempre sem solução. Um avião fantasma no céu, um enigma sem resposta. A tragédia do MH370 não se resume à ausência de destroços, mas também ao tormento emocional daqueles que ficaram para trás. As famílias passaram mais de uma década oscilando entre a esperança e o desespero. Cada possível avanço, seja um pedaço de asa encontrado ou o surgimento de uma mensagem de texto, reabre feridas antigas. Elas não querem apenas um desfecho, eles querem a verdade. Não teorias, não fragmentos, não especulações envoltas em linguagem oficial. Eles querem o quadro completo, por mais doloroso que seja. Em 2025, algumas vozes começaram a exigir que a investigação fosse reaberta por completo, usando inteligência artificial para reanalisar tudo desde modelos de deriva oceânica até dados de áudio da cabine de comando. Outros exigiram a divulgação completa e transparente dos registros de satélite, gravações de tráfego aéreo e arquivos de simuladores de voo. Para Sweeney, as famílias já passou tempo suficiente. Segredos não beneficiam ninguém. Se o capitão foi o responsável, querem ouvir isso claramente. Caso contrário, querem que novas pistas sejam investigadas com honestidade. O mistério do MH370 persiste não pelo que sabemos, mas pelo que nos recusamos a admitir. Um piloto habilidoso, um desvio silencioso, uma mensagem final. Cada detalhe contribui para o retrato de uma tragédia planejada em silêncio e executada com uma calma perturbadora. E, no entanto, a cada nova peça do quebra-cabeça, o quadro se torna mais claro. O mundo talvez nunca recupere o avião, mas a verdade enterrada profundamente e espalhada por toda parte continua vindo à tona. Um sinal, uma mensagem, um silêncio quebrado de cada vez. O que aconteceu com o voo MH370 da Malaysia Airlines? O voo MH370 permanece um dos mistérios mais intrigantes da aviação moderna. Por mais de uma década, as famílias das 239 pessoas a bordo viveram em um limbo torturante, presas entre o silêncio gélido das declarações oficiais e o pulso implacável de novas teorias. A descoberta de uma possível mensagem de texto final, a análise detalhada dos sinais de satélite e a trajetória perturbadora do piloto no simulador de voo sugerem que esse desaparecimento não foi acidental. Se de fato foi deliberado, o que nos resta não é apenas uma falha mecânica ou um desvio infeliz, mas uma decisão humana com consequências insondáveis. Mesmo com todas essas pistas, nada é certo. O Oceano Índico guarda seus segredos a 7 chaves. Peças do quebra-cabeça continuam a surgir em fragmentos. Uma asa quebrada aqui, um sinal ali, uma mensagem sussurrada, enterrada em dados de satélite ou transmitida entre pesquisadores. Cada fragmento de evidência nos aproxima da compreensão do que aconteceu naquelas horas finais. Contudo, também revela o quão pouco realmente sabemos. A dor das famílias nunca passou. E para elas, isso é mais do que um mistério. É algo pessoal. Para nós, é um lembrete arrepiante de como algo tão grandioso pode simplesmente desaparecer na era do rastreamento global e da informação instantânea. Então, perguntamos a você em que acredita. O voo MH370 foi sequestrado. Foi sabotagem do piloto.
Ou havia uma força completamente diferente em ação? Compartilhe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais investigações que vão além das manchetes.